Mas nós vamos aqui para a mensagem, como eu dei início no culto anterior, e eu vou dar continuidade para todos nós, e vai ser bênção, tá bom? Lucas capítulo 4, essa mensagem que ela mexe bastante, porque ela mostra o quão importante é você se descobrir em Deus. E se descobrir em Deus é se encontrar na Bíblia. Eu gosto de explicar dessa forma, porque é verdade, gente. Um grande problema das pessoas, que elas ficam incertas aonde é o lugar dela, que elas não sabem o que Deus quer dela. Aí ela fica perdida. Ela começa a buscar locais o qual agradam o que ela quer ouvir, essas coisas não são boas. Tem que estar, eu costumo dizer, você precisa estar na igreja mais perto da sua casa. Que isso, pastor? Mais perto da sua casa? Não. Mais perto da Bíblia. Aí você vai. Então, assim, quando eu digo, olha, vá na igreja mais perto. Não da sua casa, agora eu corrijo. Mas vai na igreja mais perto do que a Bíblia fala. Porque hoje porta tem em muitas. Mas aquela que sabemos que Cristo é vivo, verdadeiro, aí sim é onde você se apega. E quando que eu sei aonde está? Quando ele se revela, gente. Vocês concordam que não adianta ter uma boa mensagem se não tiver resultado após essa mensagem? O sermão é muito bom, gostei, mas eu não mudei de vida, então eu sou um fracasso. Você tem que mudar de vida. Quem vem na igreja que era alcoólatra, todo mundo concorda que esse alcoólatra vai ter que deixar de ser alcoólatra? Eu não posso deixar ir aplaudir e dizer, olha irmão, continua bebendo sua cervejinha. Você não vai fazer isso. Porque você é um homem de Deus, você tem caráter. Você vai sair daqui, você vai ser melhor. Por que eu prego isso? Porque está aqui. Eu conheço o que está escrito. E não só conheço a letra, eu conheço a essência. E é aí que é o meu lugar. Aonde o viciado vem e para de beber, para de fumar. Aonde o alcoólatra vem e não bebe. Não precisa ser alcoólatra para ser alcoólatra, não. Beber um pouquinho só. Ele não vai nem socialmente, porque ele é imagem e semelhança de Jesus Cristo. E quem habita nele é o Espírito Santo. Dá para entender toda essa grandeza? É isso que eu quero que vocês tenham. Sede de Deus. E deixe, como a canção dizia aqui, saciar você. Pessoal, isso é bonito. Jesus, ele nasceu em Belém. Jesus fugiu para o Egito. Ficou um tempo lá. Voltou. Jesus, o nosso Salvador, foi criado em Nazaré. Nazaré não era muito conhecida, não era muito bem vista, na verdade. Nazaré era uma cidade que as pessoas olhavam e falavam assim, não é possível que alguma coisa boa venha de lá. Sabe aquela cidade que nunca teve história, nunca teve nada, nada é produtivo, nada cresce, nada prospera? É de lá que Cristo cresceu e veio. Então, quando ele voltou, ele passou um tempo, ele ficou 2 anos dos 3 anos e meio em Cafarnaum, né, que é uma vila que havia naquele tempo, próximo a Galileia. E ele ficou 2 anos lá, mas teve períodos que ele ia para Jerusalém, ele passava nas províncias, e também teve um que ele voltou em Nazaré. E a primeira vez que ele voltou, depois de ele ter saído, ele não foi muito bem recebido, mas ele foi ali já cumprindo a missão de filho de Deus, porque ele já era, né? Mas ali já tinha se revelado, ele tinha sido batizado no Espírito Santo, já tinha ido para o deserto ser tentado pelo diabo, já tinha vencido o diabo no deserto, então ele já tinha tido alguma experiência grandiosa e também capacidade dada pelo próprio Deus, o Pai, para o Filho, também que é Deus, para que então ele se revelasse a Nazaré. E aqui que me chama a atenção, Jesus se encontrou na Bíblia. E eu gostaria que você aprendesse que você também precisa se encontrar. Quando eu me encontro com o que está aqui escrito, gente, tudo começa a fazer sentido. Exatamente tudo. Então é nisso que eu vou me apegar e é nisso que eu vou alicerçar a minha vida. Porque eu sei que ele está aqui para abençoar. Olha o que diz aqui em Lucas 4,14. Então, só para vocês entenderem. Pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Aí o versículo 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Sinagoga é igreja nos nossos dias. A sinagoga era utilizada pelos judeus e dirigida pelos fariseus, né, que eram muito bem respeitados e muito culto naquele tempo.
Eles não eram. Hoje, a palavra fariseu ela é pejorativa. Eu chegar e chamar alguém de fariseu, a pessoa vai falar o quê? Você está me chamando de falso? Literalmente, ela liga uma coisa na outra. Mas na época, chamar de fariseu era uma honra. Olha, o fariseu fulano está chegando. Olha, o fariseu, o mestre dos mestres, tipo Nicodemos, está vindo. Então era um respeito tremendo. Aí chega Jesus, um jovem. É interessante como que Cristo ele trabalha na vida das pessoas, né? O cuidado dele com todos nós é tremendo. E normalmente os jovens naquele tempo, assim como nos dias de hoje, se a gente tomar cuidado, eles estão sempre aprendendo. Na visão deles é assim. Só que Cristo não era qualquer um. Ele era o Filho de Deus com conhecimento da palavra plena. Ele chegou lá e pediu o pergaminho ou o papiro, depende de como que você entende, o livro, né? Para poder ler, que tinha esse costume no dia de sábado, que era o costume dos judeus ir na sinagoga. Ele cumpriu todos os costumes dos judeus. Aí o versículo 18 diz assim, versículo 17, tá? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Foi dado para ele então o livro do profeta Isaías, que tinha ali, e ele pegou e achou naquele livro o que estava escrito, que para nós é Isaías 61, né? Mas eu vou ler aqui conforme Lucas falou. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Olhando e lendo dessa forma fica bonito, mas quando você entende o que é essa essência, Jesus ele estava literalmente dizendo, eu me encontrei aqui. Nós temos que nos encontrar, todos vocês, sem exceção, dos mais antigos aos mais novos, pessoal, da igreja, no cristianismo, no evangelho, tem aqui algo que Deus vai falar referente à sua pessoa. Dos menores aos maiores, dos grandes aos pequenos, não importa. Todos estão de alguma forma, em algum momento aqui, só temos que nos encontrar. Eu gosto muito desse termo porque é verdade. Quando você se encontra, você sabe o seu lugar, você sabe o que deve fazer, você sabe para onde ir, o porquê você vai fazer, você sabe que independente das tuas lutas ou batalhas, você sabe que Deus está com você e em você. Se encontrar é um grande segredo. Jesus então, ele estava ali em Nazaré, só que o interessante é que foi em Nazaré. E ele começou a ler o livro do profeta Isaías. Ele terminou de ler como se fosse só um ato religioso que infelizmente tinha no passado e infelizmente muitas vezes ainda tem, não é verdade? Mas nós vamos entendendo. E quando ele fez isso, ele devolveu o livro. Olha só, versículo 20. E fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Aí eu fico tentando entender, na verdade, pensar naquele momento, porque Cristo, no momento que terminou de fazer a leitura, pessoal, ele entregou o livro para o ministro que estava na sinagoga, que estava ali, já estava ali. E normalmente eu penso comigo, não sei como vocês pensam, mas normalmente as pessoas sentadas olhariam para o ministro e esperariam alguma coisa do ministro, se caso ele fosse ler, no mínimo. Mas o interessante é que a Bíblia fala que Jesus deu então o livro de Isaías de volta para o ministro, só que os olhos daquelas pessoas estavam fitos, ou seja, todos colocados em Jesus. É como se ou como se pensássemos, na verdade, vai vir mais coisas dali. Não acabou. Nós sempre temos que esperar, sempre vem coisas novas aí para a gente. Não acabou. Vamos nos descobrir. Jesus então diz no versículo 21, depois que todos olhavam para ele, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Alguns aqui podem até saber desse versículo, mas não como eu estou explicando. Jesus estava falando de quem aqui? De Jesus. Vocês sabem qual que é a diferença de do profeta Isaías até o dia que Jesus pegou o livro dele e leu? 600 a 700 anos, eu não sei exato para poder te afirmar. 6, 7 séculos, gente. É bastante. Mas podendo diminuir um pouquinho, se fosse pegar do último livro de Malaquias da Bíblia, da Velha Aliança, para a Nova Aliança, que é Mateus, são 400 anos, o qual muitos teólogos mais estudados dizem que foi o tempo do silêncio de Deus, o qual nenhum homem recebeu revelação alguma, mas eles não tinham uma consciência.
Eles não receberam revelação alguma, mas a palavra ainda estava escrita. A revelação sempre esteve presente. Pessoal, a gente não precisa ficar buscando algo novo. Se nós já temos tudo que é Cristo. Está aqui. Agora eu lhe pergunto, gente, você já se encontrou aqui? Porque Jesus, ele disse, hoje essa escritura de Isaías se cumpre. Por quê? Porque eu sou essa pessoa. Você tem que acreditar nisso. Jesus, ele estava dizendo para aqueles que ele era aquela pessoa. Ele se encontrou na Bíblia. Mas o que Jesus falou para mim e fala para vocês é que se você crer nele, você fará as mesmas obras e ainda maiores do que essas. Confessem para vocês mesmos, por favor, pessoal. Foi difícil chegar aqui hoje? Nem todos. Você pensou em não vir? Se caso aconteceu, você está longe de descobrir quem você é. Mas a boa notícia é que se hoje você permitir que essa palavra que eu prego entre no seu coração, você vai começar a despertar para as coisas de Deus. Porque quando você descobre quem você é, você vive o que a Bíblia fala. Você não vem na igreja para se alegrar, você se alegra porque você vai vir na igreja. Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram... Você se alegrou para vir? Porque caso não foi, não fica triste não. Ainda você está religioso. Mas fica tranquilo, eu vou te ajudar a sair dessa. E o que a gente tem de gente religiosa não é brincadeira. No geral, viu, povo de Deus? Eu falava isso e falo em qualquer lugar. Mas nosso objetivo é tirar, porque nós estamos vivendo na igreja evangélica como os católicos viviam no passado. Frequentamos, mas não praticamos. Mas nós temos que praticar. Temos ou não temos? É inaceitável alguém pisar aqui dentro, no meu ponto de vista, como pastor dessa igreja agora, e você sair daqui do mesmo jeito. É inaceitável você chegar aqui, ter demônio e sair com demônio. Porque se uma pessoa chega aqui e sai com demônio, ou ela gosta do Satanás e gosta de se apegar com ele, ou eu não consigo libertar essa pessoa. Eu prefiro pensar que nenhum nem outro. Se você entrou aqui, você vai sair daqui mudado. Só se você não quiser. Porque esse mesmo livro que fala de Jesus, eu não acredito que também não seja para nós. Eu acredito que seja para nós. Então hoje, Deus me ungiu para pregoar aos pobres, para libertar os presos, para dar vista aos cegos, para fazer o surdo ouvir, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para fazer o paralítico andar. É o mesmo Deus que está aqui conosco, pessoal. Só que hoje ele está pelo Espírito Santo e ele está em nós. Você crê que ele pode estar em você também ou não? Qual que é a prerrogativa para nós vivermos em Cristo? Não é difícil. Se eu tivesse entendido isso antes, seria mais fácil. Mas Deus sabe de todo momento de entender. Você tem aquele costume, nós temos como cristãos, de chegarmos na igreja e aceitarmos a Jesus. Mas o porquê eu tenho que aceitar Jesus? Porque ele pagou o preço por mim, certo? Ele substituiu-me completamente. Ele pegou os meus pecados e colocou nele, colocou a vida dele na minha. Ele pegou a santidade dele e colocou em mim. Ele pegou o meu pecado e pôs nele, ele substituiu. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. E ele morreu sem soar uma palavra negativa, porque ele amou a nós sem nós o amar ainda. Nós o amamos hoje porque um dia ele nos amou. Nós nem existíamos, né? Então tudo isso nós vamos entendendo. Cristo então me substituiu. Então quando eu digo eu aceito a Jesus, eu estou aceitando a obra da cruz completa. Eu estou aceitando o sacrifício de Cristo completo. Eu estou aceitando que ele morreu por mim mesmo que eu não merecesse. Ele me substituiu sem que eu pedisse para ele fazer isso. Mas eu aceito. Então eu aceito Jesus como meu Senhor. Eu recebo como Deus e eu me torno filho de Deus com o poder de filho de Deus. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho o poder de ser feito filho de Deus. Então se o meu Senhor, que é o filho legítimo de Deus, veio na terra e ele disse, essa escritura hoje se cumpre na sua vida, nos teus ouvidos, por que não na minha? Por que não na sua? Qual que é a diferença de 2022 anos atrás? 23, né? Vai fazer 22 ainda, na teoria. 23, na verdade. Vai fazer 23 ainda. Do que dos dias de hoje? Nenhuma. Se eu crer da mesma intensidade, eu vou receber também da mesma intensidade. Mas aí, temos crido, povo de Deus? O prazer de voltar você tem tido? Nesse mês de janeiro, faz 3 domingos que eu estou com vocês. Não precisa contar os anteriores. Você veio todos? Não. Por quê? Veio, glória a Deus. Ah, porque tinha familiar. Tá longe.
No dia que você estiver perto, você vai entender o que eu quero dizer. Mas se você entender agora, você não vai ter o porquê não estar aqui. O prazer de esperar e chegar esse dia vai ser grandioso. É muito mais do que um rito religioso. Aí eu vou para a igreja porque senão o diabo vai me perseguir a semana toda. Quem que é o diabo, gente? Quem que é ele? Não é verdade? Quem que é ele? O que a gente vê de cristão com medo do diabo não é brincadeira. Nós temos um Deus todo-poderoso, povo de Deus. Eu não tô falando nada exagerado. Sabe quem que não gosta de que você aprenda isso? Aquele que quer te prender e falar o que você quer por causa do seu dízimo, por causa da sua oferta. Eu não estou preocupado com ela. Ela vai vir. Eu quero a sua alma, eu quero você bem com Deus. Uma boa ovelha, ela vai ser bem cuidada. E uma boa ovelha vai dar lã para o pastor. E não vai machucar ela. Ela vai ter prazer de fazer isso, porque uma boa ovelha, biblicamente somos considerados ovelha. Biblicamente, uma ovelha procura o pastor para o pastor tirar a lã dela, porque ela precisa, até para o bem-estar de saúde dela. Eu não preciso fazer nada forçado. O Espírito de Deus faz o resto. O que eu preciso que você entenda é que Ele está aqui, gente. E hoje essas palavras se cumprem. É o dia de você começar a viver de verdade. Esse povo aqui que estava em Nazaré, eles conheciam Jesus, mas como filho de José. E esse foi o grande problema. As pessoas não levavam ele em consideração. Se qualquer pessoa não me levar em consideração, você não vai conseguir receber nada, meu. Mas se você se considerar, você pode se preparar que sua vida vai mudar. Por que eu creio nisso? Eu creio nesse Deus vivo, pessoal. Eu tenho essa fé para te dar. Eu quero te dar. Eu quero você bem. Eu quero ver pessoas paralíticas andando, cego enxergando, surdo ouvindo. Quero ver mães vendo seus filhos libertos. Não ficar naquela dependência. Ai, meu Deus, meu filho vai morrer. Será que não vai? Quero ver seu filho bem. Vai ter luta. A luta a gente sabe que o mundo vai nos oferecer. Sempre vai. Mas a gente sabe que em todas elas a gente é mais que vencedor. Jesus me garantiu isso. Eu não posso desconsiderar um Deus tão maravilhoso que deu a vida dele para eu viver. Quando eu estava para fazer 33 anos, eu sei que pode ser um pouquinho de prática fazer isso, já tem um pouco mais que isso, mas quando eu estava para fazer, eu lembro que eu estava chegando na igreja e foi bem nítido o que eu senti no meu coração, a resposta. Eu falei, Jesus, olha, pela teoria, né, que muitos dizem, é 33 que o Senhor morreu, né? Mas alguns dizem que é um pouco mais também. Mas vamos ficar nessa média. E eu falei, no meu coração com ele, Jesus, eu estou na idade que o Senhor deu a vida por mim. E ele falou bem claramente que no meu coração, não é exagero. Eu parei para você continuar. E quando ele falou isso, mexeu comigo, porque ele falou assim, poxa, a idade que eu cheguei hoje, tá, naquele mês específico, naquele dia, eu falei, poxa, eu não vou parar porque alguém parou para eu continuar. Ele morreu para eu viver. Então ele está me dando vida para eu continuar falando dele. Eu tenho que continuar fazendo o que ele quer que eu faça. Você precisa continuar fazendo o que ele quer que eu faça. Não se apega dizendo, essa é a obrigação do pastor. É a obrigação do cristão ser cristão, gente. É a obrigação do crente ser santo. É a obrigação do crente... Mas não é forçado. Eu não preciso forçar para ser o que eu sou. Eu só tenho que acreditar e deixar ele me conduzir. O prazer de servir vai estar no seu coração. Hoje Jesus disse, só que aqueles que estavam na sinagoga não gostaram. Olha o que eles falaram no versículo 22. Que não é o seu caso, mas é só para exemplo, tá? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam. Até aqui parece bonito, né, a frase, mas eles vão falar o seguinte: não é este o filho de José? Ué, aí agora mudou. Ouviram, acharam lindo o que ele disse, mas eles chegaram. Não é possível, esse aí não é o filho de José? José já estava morto na época, né? Mas esse não é o filho de José? Dizem história, dizem uma parte assim que eu busco saber um pouquinho. José morreu quando Jesus tinha 18 anos, mais ou menos, não sei se é verdade. Não vou falar que é porque a Bíblia não relata, mas eu sei que vivo ele não estava. Mas aí diz assim: e ele lhes disse, e aí Jesus responde, versículo 23, sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, que é onde ele ficava a maior parte do tempo. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva, que no caso é estrangeira. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Outro
estrangeiro? Jesus, então, ele exemplifica dizendo, vocês não estão recebendo muito, porque vocês não me veem como deviam. No caso deles, né? Vocês me veem como filho de José. E, na verdade, com outras palavras, eu sou o filho de Deus, ele estava dizendo. Mas eu não posso fazer muita coisa. E depois, sabe o que eles fizeram, pessoal? Quiseram matá-lo. Você vê que o negócio a religião é bem doida mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que a ideia é vir um Salvador, todo mundo concorda? E esse Salvador salvar. Quando alguém se apresenta assim e tem provas que realmente é ele e se manifesta de uma forma como ninguém já fez antes, ao invés de eles assumirem e aceitarem, eles pensaram em matá-lo. Que loucura. Jesus foi morto pelo seu próprio povo. Né? As pessoas às vezes não param para pensar. Estão preocupadas tanto com o comunismo e estão esquecendo, pessoal, que quem matou Jesus estava dentro da igreja. Quem que era Judas mesmo? Era um amigo desconhecido dele. Judas era o que dele, gente? Andava onde? Longe ou perto? Perto. Cuidado que a religião ela mata, tá, gente? Mata muito mais com muita coisa. Por favor, o comunismo é uma destruição também. Não falando que nem estou aprovando. Mas a religião mata também. Cuidado, o 880 não funciona. Eu estava explicando no anterior, pessoal, dos 12 discípulos, 11 deles é da Galileia. 11 deles. 1 é da Judeia. E quem que é da Judeia? Judas. Pega no mapa e observa. Galileia, um povo simples, um povo pescador, um povo humilde. Pega da Judeia, um povo elitizado. Judas era tesoureiro por quê? Inteligente. O que mais deveria ser inteligente, eu falei aqui de uma forma de sátira. O mais inteligente acabou sendo o mais burro. Porque não creu que Jesus realmente era o Filho de Deus, senão ele não venderia. Custou a vida dele. E os 11 que eram mais simples, foram muito mais espertos. Porque aceitaram e viveram intensamente o plano de Deus. Porque se encontraram. Lembra que Jesus disse para Pedro? Pedro, você não será mais pescador de peixes, pois eu te faço pescador de homens. Em algum momento Jesus revelou, Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Sobre essa palavra, sobre essa revelação, sobre aquilo que eu falei, que você disse na verdade, que eu sou o Filho de Deus, o Cristo. É sobre essa pedra, sobre essa revelação que eu edificarei a minha igreja. Então ele foi mostrando, nós estamos nas Escrituras, temos que nos encontrar. Cristo estava aqui e ele revelou para todo mundo daquela sinagoga, só que por ser Nazaré, não é o filho de José. Olha o versículo que diz aqui na continuação, 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Como pode, né, gente? Olhar para Cristo e se revoltar contra ele. Bom, mas aconteceu. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Eles queriam matar Jesus. Jogando do monte. Não ia conseguir, claro, né? Jesus não podia morrer desse jeito. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Aí ele pergunta, você acha que Jesus ficou voltando para Nazaré direto? Nada. Sabe o que a Bíblia fala? Que Jesus mandou 2 discípulos para lá, porque eles quereriam mais nos discípulos do que nele como filho de Deus. Por incrível que pareça. Mas Jesus não deixou de enviar os discípulos e a palavra dele junto com os discípulos. Porque Jesus estava nos discípulos pela palavra. E hoje está pela palavra aqui, mas mais do que pela palavra, ele está pelo Espírito. Entre nós, amém, pessoal? Se estiverem 2 ou 3, quem está presente? Nós estamos aqui com mais de 200, acredito eu. Se nós 2 ou 3 estiverem reunidos, imagina mais de 200. Mas mais do que ele está presente, porque nós estamos unidos, é ele estar em nós pelo Espírito Santo que ele nos dá. E isso não tem preço. Então aí que a gente conhece o termo, ele está aqui. Eu creio que ele está aqui. Está aqui na igreja? Também. Mas também está em mim. Também está em você. E isso não pode deixar passar. Mas vamos fazer acontecer, pessoal. Esse acontecer é fazer exatamente o que a Bíblia falando para nós fazermos. Ele está presente para mudar qualquer situação hoje. Vamos para João capítulo 14, só para a gente complementar. João capítulo 14. Se encontre na Bíblia. Você vai mudar. Pessoa mais dura, mais difícil. Já viu aquela pessoa de coração duro? Nós erramos muitas vezes, nós pregadores, para falar e falamos da seguinte forma. Irmãos, não adianta, se a pessoa não quer mudar, não tem o que fazer. Tem. Porque eu não queria mudar e eu mudei. A gente fala isso para te dar uma desculpa, para você aceitar o seu marido do jeito que é e achar que ele vai morrer desse jeito.
Mentira, ele não vai morrer desse jeito. Se você crê, a Bíblia fala que se você crê, você vai ser salvo. E você e sua família inteira. Não vamos mudar a Bíblia, né, pessoal? Por causa de um termo religioso, por causa de um ensinamento distorcido. Em nenhum momento eu encontro um versículo na Bíblia que fala que quem... Não adianta, se a pessoa não quer, ela não muda. Não tem nenhum versículo que fala isso. Muitas pessoas, elas querem mudar, só que ninguém acredita nisso, então elas continuam fazendo errado. No dia que você tratar a pessoa que você luta para mudar como uma pessoa que está mudando, você vai ver a mudança. Vocês já viram, por exemplo, não sei se já aconteceu com alguém, creio que já, que você sempre convive com a pessoa. Mas aí você fica, por exemplo, de repente você viaja, um amigo, um colega, sei lá, talvez, não sei. Aí você viaja, fica 1, 2 anos, eu tenho muita experiência com isso porque a gente acaba ficando longe devido à própria obra, aconteceu já. Mas aí você fica longe e quando você vê, você olha a pessoa e fala assim, nossa, como você emagreceu. Melhor do que falar engordou, né, gente? Vamos pensar mais positivo. Como que você emagreceu? Mas porque você faz tempo que não vê. Mas se você estivesse vivendo com a pessoa, talvez você não falaria. Porque a mudança para você é de pouquinho em pouquinho e você não observa que a pessoa está mudando. Agora, quando você fica muito tempo longe, você olha e fala, nossa, quanto você está mudado? Mas é a mesma pessoa. O que mudou é porque faz tempo que você não vê. E não é diferente. Então, começa a olhar com os olhos um pouquinho diferentes, porque não tem situação que Deus não possa mudar e nem pessoa que Ele não possa salvar. O ministério de Judas pode estar ativo, mas Judas não vai ter 2, não. Tem esse demônio aí que tenta muita gente fazer igual, mas igual o filho da perdição só foi ele. A Bíblia não fala que teria outro. Então eu preciso assumir isso, eu preciso entender. Agora, se a pessoa não quiser mesmo, aí ela um dia prestará conta a Deus, mas uma coisa eu sei, eu não vou deixar de acreditar que ela pode mudar enquanto ela estiver viva. Aí no dia do juízo, se ela não mudar, é outra coisa. Aí ela vai falar com Deus porque ela não quis mudar. É outra história, mas não vai ser porque eu falei que ela não podia mudar. O que depender de nós vamos ver todo mundo salvo, pessoal. Eu não quero perder em nome de Jesus. Vamos ganhar todos. João 14, só para você entender um pouquinho mais. Mas eu já ouvi essa coisa, pastor falando, então olha, não cai nessa não. Gente. Ah, minha mãe é muito difícil, ele não quer mudar não adianta. O pastor falou que se não quer mudar, não tem que fazer. Sou pastor preguiçoso, então. Eu não vou desistir de alguém que queira um pouquinho. Se tiver aqui dentro, eu não acredito que uma pessoa aqui dentro, ainda que seja dura, não esteja aqui dentro para passar tempo. Ela está sedenta. A luz que está dentro desse local, através de nós, está atraindo. E vamos mudar essas pessoas em nome de Jesus. Vamos anunciar o ano aceitável do Senhor, gente. Você crê que você consegue fazer isso ou não? Não sou só eu não, gente, é vocês. Todos nós, se cremos, acontecerá. Olha as palavras de Jesus em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Ele continua falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí o 5 Tomé fala, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí o versículo muito conhecido, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí é o artigo definido que não te dá liberdade, nem abre, né, um leque para dizer que há um outro. Jesus diz, eu sou o único. Eu sou a única verdade, o único caminho, eu sou a única vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta da salvação, Jesus estava dizendo. Aquele que me encontrar, encontrará o Pai. E assim que tem que ser em cada um de nós. Aquele que te encontrar, encontrará Jesus. Você quer que as pessoas conheçam Jesus? Fala para ela vir aqui que eu posso apresentá-los. Porque Ele vive em mim. E pode viver em todos. Não é só em mim não, em todos. Pode ser um pouco ousado para alguns. Mas Jesus falou isso e eu não vou diminuir o que Ele falou. Porque se eu creio nele, eu faço as mesmas obras e maiores do que essas. Ele quem disse. E eu creio nisso. Você precisa crer, pessoal, porque Ele está aqui. Ele vai te abençoar. Vocês estão prontos? Vamos fazer esse momento com Deus de uma forma muito especial?
Vou pedir para você se pôr